E aí, galera, boa tarde? Tudo bem? Tudo pronto para a tarefa de casa? Oh. Ninguém gosta da tarefa de casa? Então tá, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Nereu, sou casado, tenho 2 filhos, a Marissa e o Daniel. Sou missionário de Betânia, moro aqui eu, minha esposa e meu filho, tem 14 anos. A gente vai falar um pouquinho de Betânia, trocar um pouquinho do testemunho. Vamos rezar um pouquinho com você. Umas 14 horas mais ou menos de oração, né? A média aqui não é 14 anos. Então é 14 horas de oração. Então é equilibrado agora. Vamos falar um pouquinho da realidade que você vive também. Algumas experiências boas, outras talvez não tão boas. Mas nós vamos trabalhar um pouquinho bem dinâmico assim, tá? Não vai ter prova agora, só no final. Então não se preocupe. Será de Mael, se posicionar ali. Estava dando uma caixa assim. Acho que você pegou o estúdio das meninas e estava Então bora lá, galera. É o seguinte. Vai ser diferente da manhã. Cada momento é uma linguagem diferente, né? Cada pessoa tem uma linguagem diferente. Você consegue tirar a toquinha para mim? Isso. Fica mais bonitinho assim. Consegue se ver mais. Então às vezes a gente pensa, diante da nossa história, diante da nossa vida, e na idade da juventude é muito normal o jovem deixar que já tem o controle de tudo, ou que sabe tudo. E às vezes não é assim. A gente pensa que sabe, acha que sabe, pensa que já viveu tudo, e na verdade não viveu. É simples de entender quando a gente começa a perceber o isolamento de cada um. O isolamento de cada filha, de cada filho, do seu pai, da sua mãe, da sua família. Aqui em Betânia, a gente tem algumas regras muito básicas, como você tem lá na sua casa, como tem lá no colégio. Porém, em Betânia a gente não chama de regra, a gente chama de valores. E um dos valores que eu falei de manhã e vou repetir agora à tarde é não cortar caminho. Eu sei que você estava ali na chuva, né? E alguns correram por cima do gramado. Teve um que até foi sortudo que foi premiado com um tombo, né? Quem foi? Normal. O importante é que eles estão rindo, mas eles não entenderam. O importante é que o senhor levantou e continuou, né? O pior é que tem uns aí que caíram em outras coisas e ainda não se levantaram. Então não dá volta, fica tranquilo. Então em Betânia a gente tem valores, a gente não corta caminho. E o que é esse cortar caminho em Betânia? O que é esse cortar caminho na nossa vida? É tomar decisões, fazer escolhas diferentes. Escolhas que talvez não tenha mais volta. Escolha que talvez vá marcar a sua vida ou o resto da sua vida. Escolhas erradas, decisões erradas. Por exemplo, em Betânia a gente tem 45 pessoas fazendo tratamento de restauração do cigarro, da maconha, do crack, do álcool, e porque fizeram escolhas erradas, tomaram decisões erradas. E aqui dentro dessa sala, ou dentro dessa capela, ou dentro da sala de aula de vocês, já tem jovens que fizeram essas escolhas. Escolhido do pai, escolhido da mãe, que já fumaram. Não vai dar certo assim. Fizeram escolhas erradas. E essa que você fez agora foi uma escolha errada. Escolher o que eu vou fazer para a minha vida. Escolher o que eu quero para a minha vida. Essas pessoas que aqui estão, famílias destruídas, deslaceradas, mãe com filhos em casa precisando delas e elas ali se tratando. Pais que choram, e aí choram pedindo socorro para que ajudamos os filhos deles em casa. Semana passada, com um jovem trabalhando,
E eu passei, fui levar o lixo na lixeira. E na volta ele me chamou. Ô Nereu, ele chama de seu Nereu. Ô seu Nereu, vamos conversar? E eu sentei lá no asfalto, no calçamento, sentei no chão. Eles estavam limpando a rua, sentamos no chão. E ele começou a falar que ele queria ir embora. Está 3 meses aqui. Eu falei, por que você quer ir embora? Não, porque eu preciso ir embora, eu preciso ter meu filho. E ele está se tratando por causa do álcool. E o meu filho, olha só. E eu falei, tá, mas o que tem o teu filho? Por que a tua esposa não cuida dele? Não, eu sou separado. E ele mora comigo. Só que ele está saindo agora de uma clínica de internação onde ele ficou 6 meses. Por que ele estava internado? Por causa de droga, álcool. E o pai aqui internado por causa de álcool. E ele tinha que ir embora por quê? Porque como ele era separado, o filho estava saindo da clínica e não tinha ninguém ficar. Só que ele não está preparado para ir para casa. Nem por ele mesmo e nem para cuidar do filho. E ele não sabia o que fazer. Provavelmente os dois iam se perder de novo. Porque provavelmente os dois iam ter um atrito. E eu comecei a conversar com ele. E eu disse para ele, tu já ligou para tua ex-esposa? Pedi para ela cuidar do filho dela, para que você consiga acabar o seu tratamento. Ele, eu não tinha pensado nisso. Eu disse, o não você já tem. Lá sentado, os carros passando, as bicicletas. E aí ele ligou para ela. Ela aceitou cuidar do menino, que é o menor, o mais velho já estava com ela. E aí esse menino foi morar com a mãe, que saiu da clínica. E ele veio para mim e disse assim, eu vou ficar mais um tempo. Ela vai cuidar 3 meses dele. Por que eu estou falando isso? Por causa das escolhas erradas, das decisões erradas. E aí talvez você esteja pensando assim, é fácil para ti, ou tio, ou Nereu, não sei o que você está pensando de mim, falar que você mora aqui, que você é missionário. Não, eu falo disso e com toda a propriedade porque eu vivi isso. Eu sou um ex-dependente químico. Eu fui um usuário de droga. Eu sou um ex-alcoólatra. E a Simone está aqui, ela sabe o tanto que eu bebia. Não era pouco. A gente já se conhece um bom tempo. Então eu já vivi isso. E tudo porque eu fiz escolhas erradas. Claro que veio de acordo com algumas consequências. Algumas situações que foram acontecendo na minha vida. E eu tive que fazer as opções e opções erradas. E eu quero dizer para você, menina, para você, menino que está aqui, não tome decisões precipitadas, ações precipitadas. Não queiram agradar os outros, porque os outros vão desagradar você. Quem é o seu melhor amigo? Você vai apontar para o lado assim, né? E se eu te disser que ele não é teu amigo? Não amigo, ele é o colega. O único amigo mesmo é Deus. E o seu melhor amigo, homem, menino, é o seu pai. Menina, a sua mãe. Sua mãe você pode contar qualquer fofoca para ela. No máximo que ela vai contar é para a avó e para a tia. Agora se eu contar para a amiga do colégio, daqui a pouco tu está passando, todo mundo está rindo. E você, por que eles estão rindo mesmo? Porque você contou para sua amiga. Você contou para o seu amigo. Ele já contou para outro. E o pior é que a gente dá a chave do segredo. A gente fala assim, vou te contar uma coisa, mas não conta nada para ninguém. É a mesma coisa que você dissesse assim, conta para todo mundo. E é assim que funciona. A gente tem dificuldade em guardar segredo. Então, menina, cuidado. Eu não estou dizendo para você não ter amizades. Não é isso que eu estou dizendo. Amizades, amigos, a gente conta no dedo. E mais uma vez eu falo disso com propriedade, porque eu tinha muitos amigos. Muitos amigos. E que eu achava que podia contar com eles a qualquer hora. E diante de uma situação dentro desse sentido todo, Betânia é a casa que abre as portas para acolher as pessoas, para acolher quem vem. Hoje nós acolhemos vocês com carinho, de coração aberto. Mas, diante de tudo isso que você vive,
Você já falou as coisas que você vive para sua mãe e para o seu pai? Você já sentou para conversar como você está? Vou fazer uma pergunta que eu fiz amanhã. Você não pode mentir, amém? Qual é o nome do colégio de vocês? Ah? Não sabe nem o nome do colégio. Como é que é? Só 3, 4 sabem? Qual é o nome do colégio? Da onde vocês são? Então fique tranquilo que isso não acontece em Nova Trento. Não acontece. Acontece lá em Joinville, lá em São Paulo, lá no Rio Grande, né? Nova Trento não acontece. Principalmente para o jovem. Quem daqui? E é, olha, eu não chuto, eu falo que Deus coloca no meu coração. E já pensou em sair de casa, sumir, fugir, já vai dizer, levanta a mão aí, hoje. Levanta bem alta a mão aí. Quando dia está maior que de manhã. Baixa a mão. E por quê? Não responda, só pensa. Por quê? Agora a pergunta mais difícil para responder. Mas não pode mentir também. Quem é que já pensou em tirar a sua vida? Sério? E aqueles que estão com a mão assim, querendo levantar, vão levantar também. A pergunta é por quê? Por que eu quis ir embora? Por que eu quis fugir? Por que eu quis tirar minha vida? O que aconteceu? Uma das respostas se chama família. Segunda resposta: eu queria tanto ser abraçada pelo meu pai e pela minha mãe. Não é para abraçar, só para ouvir. Queria tanto que meu pai e minha mãe dissessem para mim: eu te amo. Pegasse pela mão, fosse jogar uma bola, fosse caminhar com você. Então assim, isso, sim. Por favor. Senta aí. Isso. Ele só senta. Só senta. Fica tranquilo. Cala a boca. Acho que você também falou. Quem falou cala a boca? Passou aqui na frente? Um falou. Alguém vai ter que se levantar. Senta aí. Qual é a pergunta? Sabe por quê? Vai mais gente sentar com você, pode ficar tranquilo. Vou escolher mais uns 5 aí. Você também pode ficar. Depois vai dar uma resposta, por isso que eu estou chamando. Você também pode vir. No meu tempo, os professores botavam uma xeral para. Hoje. Não, mas é aqui, ó. Não, ela perto dela não. É esse. Vamos lá, vamos tentar continuar. De manhã dá para o pessoal falar mais para perto. Mais tranquilo. Qual é a pergunta disso? Por quê? Vou voltar para a gente dar continuidade. Talvez falte somente um colo, um abraço, um diálogo, uma conversa. Dizer a importância do pai e da mãe. A importância que ele tem, que ela tem para você. E aí eu vou falar de mim. Eu passei por tudo isso que você passou. Carência de pai, carência de mãe. Meu pai me deu quando eu tinha 2 meses, minha mãe faleceu. Conheço só 5 dos 13 irmãos. Fui morar numa família, fui ser o 17º filho. Meu pai de adoção nunca me abraçou. Na verdade, ele me deu um abraço, que eu me lembro. O dia que eu levei ele para o hospital, ele morreu infartado. Que ele agarrou no meu pescoço aqui. Eu me lembro como se fosse hoje. Você falou que você só conhece 5 dos 3? Os 13. Os 13. Ah, dos 13. Os 13. 13 irmãos, conheço 5. Verdadeiros do sangue. E falei para os 3 rapidinho. 3. Mesmo que era uma pegadinha. E aí eu peguei meu colo, infartando, levando no carro. Ele era um homem pesado.
Sabe quando você carrega um peso, você quer largar com os braços, não é? Já passou por essa experiência, carregar um negócio assim? E aí os meus braços começaram assim. E aí ele percebeu que ele ia cair. Ele levou a mão na minha canuca, assim, segurou, levou a outra. Foi o único abraço que eu ganhei dele. E aí correu uma lágrima no olho. E quem se conhece um pouquinho sabe que quem está infartando, ele faz xixi nas calças, ele faz cocô, ele chora sem querer chorar, ele pega muito forte. E eu sabia que era aquilo. Só que foi o meu único abraço. Foi a única lágrima. Na hora eu também não entendi. Eu fui entender depois. Bem depois. Só que aquilo fez sentido para mim quando eu tive encontro com Deus. Quando eu permiti que Deus entrasse na minha vida. Curar minha carência, minha falta de colo, minha falta de abraço, conversas, diálogo. E aí eu comecei a ter isso com os meus filhos, aquilo que eu não tive. E aí talvez você precisa fazer isso. Se você quer um abraço, abrace. Se você quer que a mãe pare para conversar, será que não está na hora de você sair das redes sociais, do teu celular um pouquinho, do teu joguinho no quarto, das suas internets, dos seus TikToks, dos seus Instagram, dos seus Facebook? Até porque a gente está botando muita mentira lá. Às vezes a gente está triste, bota uma foto sorrindo. Quem já fez isso? Levanta a mão. Está triste pra caramba, vai bater uma foto, parecia que estava na frente do dentista. Isso não é verdadeiro. Por que a gente não bota uma foto no nosso perfil chorando? Triste. Qual seria o comentário dessa foto? Você já parou para pensar? Uma foto triste, você chorando? Mas qual é o comentário de uma foto linda? Ó que coisa linda, ó que moça linda, ó que homem bonito, ó que jovem bonito. Essa é os likes. Quer queira ou não, a gente vive numa plataforma. O jovem vive na plataforma e vive conectado. E será que está na hora de nós nos conectarmos com as pessoas próximas de nós? Porque nós perdemos a conexão com nossos pais. Perdemos a conexão com a nossa mãe. Nos afastamos. Sabe quando você entra num lugar e você... É interessante que o jovem ele acha assim. Ele chega num lugar e ele não diz bom dia. Ele não diz boa tarde. Sabe o que ele fala? Quem adivinhar vai dar um abraço e um beijo. Opa, passa na pai. Sem entrar. Porque as pessoas querem ficar conectadas. Elas querem que as outras fiquem vendo. Se o colégio liberasse, vocês ficavam conectados? Nem aí com a caneta, com a tela. Professor, então, para quê? É ruim isso. Se souber utilizar essa ferramenta, não. Mas voltando um pouquinho, nós nos desconectamos. A palavra família já não está mais na mente do jovem. A palavra família já não faz mais sentido. O eu faz sentido. Estar junto já não faz sentido. Vou fazer uma pergunta muito simples. Quem aqui, nesse ano, já saiu para fazer um piquenique para a família? Parabéns para os dois. 3, opa, tem mais uma mão lá. Parabéns. Mas por que você que não foi, não programa um piquenique? Pode sentar. Pode sentar. Por que você não programa um piquenique? Só que se voltar a conversar, vai voltar a sentar aqui.
que isso não é um problema aqui? E não precisa ser na rua, não. Eu tinha uma briga com a minha esposa, e aí eu vou falar de Betânia. Eu sempre brigava, mas não briga assim de tapas, socos e dedos. Ela chegava em casa, sabe o que tinha na sala? Um acampamento. Era uma cadeira para cá, o sofá para lá, um lençol para cá, outro para cá, uma coberta por cima, o colchão no chão, as cabas de vassoura tudo pendurado, era uma barraca dentro de casa. E aí ali em cima daquele colchão tinha bolacha salgada, moída, bolacha doce, pipoca, travesseiro, era aquela bagunça. E ela chegava brava. E aí ela derrubava ela, jogava ela debaixo daquela cortina, e ela está ali vendo ali, debaixo daquela barraca que a gente montava, e ela ficava mais brava, e depois acalmava, ela chegava no trabalho e nós estávamos acampados, brincando, assistindo um filme. Mas isso perdeu seus valores. E por que perdeu? Será que foi o pai que não quer mais abraçar o seu filho? Ou será que é o filho que não quer mais? Vou até dizer uma palavra mais forte, né? E tem endereço para alguns aqui que tem vergonha de sair do pai e da mãe. Tem vergonha de sair de montar com o pai. Tem vergonha de sair com a mãe. Se perdeu os valores. Em Betânia nós falamos muito de valores, não cortar caminho. Porque muitos desses filhos que estão aqui se tratando, cortaram o caminho, escolheram, fizeram escolhas, tomaram decisões erradas e hoje estão pagando um preço muito alto. E eu quero dizer para vocês assim, você é muito precioso, você é muito preciosa, você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser um jovem vitorioso, uma jovem vitoriosa. Mas sabe de quem depende disso? Você. Sério. Não é do teu pai, não. É de você. Tomar a decisão, fazer escolhas certas. Muitas vezes da minha vida, e o que eu vou falar aqui tem endereço para alguns jovens aqui. Certo dia, eu era finzão de uma menina, né? Apaixonadinho, sabe? Virar o zoinho, né? Quem aqui já teve esse virar o zoinho aí? Levanta a mão. Não finge não, pode. Não está professor, professor não, professor está quase dormindo. Esse é o cara, eu desconfiava, eu queria perguntar, mas tudo bem. E aí assim, eu era finzão da menina, queria namorar com ela, gente. E aí só tinha um problema. Eu era muito vergonhoso. Eu não sabia o que falar para ela. Só que eu fui olhando. Eu descobri algo nela que eu ia conseguir me aproximar. Eu descobri que ela fumava. E aí eu fui descobrir qual era a marca do cigarro dela. Marlboro, chapéu, country, cowboy. O que eu fiz? Comprei uma carteira de cigarro Marlboro, um isqueiro. Comecei a fumar para ela pedir um cigarro para mim. Aí ela ia pedir um cigarro para mim, eu já ia acender o cigarro para ela, aí ele ia conversar sobre o cigarro e vai que rola, né? Vai que cola. Não deu certo. Comecei a fumar e não conquistei ela. Virei os olhinhos por outro. Só que descobri outra coisa dela também. Ela gostava de tomar uísque com guaraná. O que eu comecei a fazer? Tomar uísque com guaraná. E não tinha dinheiro nem para comprar o cunhaque, mas eu comprava o uísque de marca. E botava lá. E ficava tomando, e cada vez mais próximo dela, para que ela viesse fazer o quê? Pedir. Que eu não tinha coragem de oferecer. Adiantou? Não conquistei ela. Comecei o quê? A tomar. Depois veio a maconha, veio a cocaína, o vício foi entrando. E toda a minha vida foi se complicando. E você que já fez isso, já experimentou o seu uísque, já
Tomou sua latinha de long neck a sol. Que isso? Que isso? Vocês estão indo, eu já estou voltando com a coleta pronta e fogo feito em cima. Que já experimentou. Ó, cuidado com as escolhas. Ela pode ter uma volta ou ela não pode ter uma volta. Ela pode te levar a te perder. Eu estou 20 anos limpo, graças a Deus. Não foi fácil. Não foi fácil. Temos aí o Ismael. Ismael foi internado 8 vezes. E o Ismael não passou por uma clínica católica, religiosa. Foi internado em clínicas mesmo. Como é que é lá? Comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica mesmo. Tratamento muito rígido, com remédio, tudo mais. Foi até para a Argentina. O Brasil não deu jeito nele, mandando para fora. Pérez de São Paulo também foi para fora do estado para poder. Esse menino aqui, ele teve que ficar escondido muito tempo. Jurado de morte. Ismael não consegue jogar 40 minutos de futebol. Faca furou o pulmão. Não estou falando de coisa boa para vocês, não. Por isso eu pedi muita atenção a vocês. Não foi que eu queria brigar com vocês, queria ser chato com vocês, não. Muito pelo contrário. Quero que vocês abram os olhos. Que a escolha que vocês vão fazer hoje vai mudar o resto da vida de vocês. E a escolha boa vai transformar a vida de vocês. A escolha errada pode destruir uma história, uma vida, sonhos. Quem tem sonho aqui? Qual é o teu sonho, cara? Qual é o teu sonho? Ter um mundo feliz. Seu sonho, cara? Viver uma vida bem. E você? Vai. Você tem sonho aí dentro, não me esconda, vai. Bota para fora. Não? Mas realiza ele. Não deixe de perder tempo. Amém? Teu sonho é? Não sabe ainda? Um carro. Sonho tão pequeno, velho. A primeira batida não tem dinheiro para reformar mais. Você. Ó. Tá aí dentro. Qual é o teu sonho? Ser feliz. Olha só. Ser feliz. O que é felicidade? O que é felicidade? Estar com os amigos, dar gargalhada. Isso é felicidade? É ir para casa e chorar sozinho no parque da casa? Que felicidade é essa? Hoje estou feliz, amanhã estou triste. Felicidade não pode ser passageira. Felicidade o mundo não vai te dar. Felicidade os amigos não vão te dar. Porque eu pensava que era feliz no meio dos amigos, no meio das festas, no meio das coisas. E não era uma ilusão. Qual é o teu sonho? Ser feliz também. Tem um bigotão assim, não? Você que ri muito, qual é o teu sonho? O sonho dela é só mim. Não, sério. Tem sonho dentro da casa. Presta atenção. Não quer sonhar. Não quer. Você que é mais sério, mais centradão, assim, fala com mais. Ter uma vida longa e boa com os familiares da sua filha. Ver minha mãe sorrindo. Ver sua mãe sorrindo. Cara, esse sonho é importante. Ver a minha mãe sorrir. Por trás do sonho tem um desejo. Por trás desse desejo deve ter alguma coisa que é muito pessoal dela. E que ninguém deve ir disso. Deve ser algo muito pessoal.
uma luta muito grande. E você, ficar em casa, vai, com o teu sonho, conta para mim, pai. Conta para Jesus então. Ir para Nova York, ir para os Estados Unidos, ser modelo, ser jogador de futebol, ser isso, ser aquilo, ser aquilo, ser aquilo, ser aquele outro, ser isso. Eu te pergunto, o que você está fazendo para conquistar os teus sonhos? O que você está fazendo? Certo dia, meu filho chegou para mim e disse assim: pai, tem 14 anos, fez agora, dia 27 de setembro. Ele disse assim: pai, eu quero ser caminhoneiro. Me doeu muito meu coração. Caminhoneiro, porque eu já fui caminhoneiro. Falei: cara, isso não é vida para ti, velho. Cara, o caminhoneiro sofre muito, fica na estrada, passa fome, que a BR tranca, você não tem banheiro para você ir, você fica ali. Eu quero ser caminhoneiro. E eu vim rezar com isso. Senhor, meu filho quer ser caminhoneiro. Eu não quero isso. E o Senhor disse assim para mim: não mata o sonho do teu filho. Não mata o sonho dele. Talvez você não consiga falar, já mataram os teus sonhos. Serve para você que ia dar certo. Alguém já falou para você que ia dar certo alguma coisa na sua vida? Fala aí para ele. Falaram? Não, faz isso que vai dar certo. Não faça isso que vai dar certo. Claro que se for uma coisa ruim, não faça mesmo. Mas se for coisa boa, faça. E aí Deus falou aquilo para mim: ele mata o sonho do teu filho. Se o Senhor é caminhoneiro, você já foi caminhoneiro, Jesus? Ele falou: não. Eu fui, Deus inspirou no meu coração o que eu deveria falar. E eu fui, meu filho, eu me vi nos olhos dele. Eu sei que eles são idênticos, mas eu posso. E bem nos olhos dele, disse assim: filho, quer ser caminhoneiro? Eu quero. Eu olhei para ele e disse assim: como vai ser o melhor? Melhor que tem do que vejo. Filho, hoje, caminhão na minha época era duro de sentar, caixa seca, o volante era queixo duro. Hoje não, é hidráulico, é macio para sentar, equilibra para o ar. Caminhão não tem, hoje tem GPS, tem isso, na minha época não tinha. Quando tu for caminhoneiro, talvez você vai botar uma aparelhinha aqui, um foninho de ouvido, e pelo pensamento, o caminhão vai andar sozinho. Até você tirar a carteira, 19 anos. Então lá, você tem que ser o melhor caminhoneiro. E para isso você tem dos 13 até os 19 fazer o quê? Estudar. Estudar. E eu alimentei o sonho dele. Passou um tempo, esse tempo atrás, chegou para meu pai. Lembra que nós falamos que eu queria ser caminhoneiro? Ele falou: sim, acho que agora eu quero ser militar. Eu falei: como assim militar? Eu quero ser soldado. Eu falei: não, soldado não. Pelo amor de Deus, soldado não. Tu tem que ser general, cara. Tem que ser lá em cima. Não pode. Soldado está assim de gente que pode ser soldado. Tem que ser general. Tem que ir lá em cima, tem que sonhar alto. Padre Léo tinha uma frase que dizia assim: coração em Deus, pé no chão. Sonha alto, mas tenha o pé no chão. Mas não para de sonhar. Jovem, não para de sonhar. Sonhe coisas boas. Sonhe com um projeto familiar. Sonhe com um projeto de Deus. Sonhe com sua faculdade. Sonhe se formando na faculdade. Aquilo que você planejar, sonhe e busque realizar esses sonhos. Porque hoje nós vivemos numa sociedade, uma juventude muito fraca, muito mimimi. Qualquer coisinha, se falar do cabelo, misericórdia. Se falar que isso, aquilo, pronto, dá briga. É reina com o professor, é reina com o diretor, é reina com o orientador, é briga, eu não quero ser professor. Ah, não quero. E se eu fosse professor? Se eu fosse professor, se aposentar. Então, mas está fazendo alguma coisa para isso? Está dando aula. Se eu fosse professor, acho que os pais dessem buscar os alunos e estavam tudo de cabecinha para baixo, pendurado com uma cordinha no pé. Qual que é o número? 30. Ah, 30, esse aqui, leva. É difícil. Eu sinceramente,
lidar com 30, com cada um com um pensamento diferente, cada um com uma cultura diferente, cada um com uma mãe diferente, cada um que vem, um dia vem com um nariz ranhento, chorando desse tamanho, reclamando, brigado com a mãe, brigado com o pai, brigado com o namoradinho, mas nem época de namorar, faltando a aula, mentindo com a mãe, mentindo com o pai, se escondendo atrás de muro de colégio, gaseando aula. Ah, não faço não. Pensa. Aí depois tirar nota baixa, professor, eu tirei nota baixa. Por que será? Tirou nota baixa. Conectado com a vida virtual. Totalmente virtual. Eu duvido, eu vou fazer uma pergunta aqui, os professores não podem responder. Quem é que já jogou Bulica dos meninos? Jogou o quê? Bulica. Eu falei, menino. Eu já Bulica? E cara? Oh! Agora baixa a mão, vamos ver se fala. Quem joga hoje ainda? Às vezes. Ó. Solta a pipa ainda. E as meninas agora pegou pesado. As meninas que é mais fácil de responder, né? Quem das meninas aqui que ainda brinca de boneca? De boneca? Brinca? Brinca com a tua prima? Parabéns. Eu brincava com a minha filha, porque a minha esposa trabalhava, e eu fazia as saídas da Barbie dela. Tem roupinha, daí eu não tinha dinheiro para comprar, ela pegava umas camisas velhas, rasgava, cortava com a tesoura, botava em redor assim, pegava a agulha, fazia as calcinhas, brincava com ela. E eu nunca tive isso, gente, de meu pai brincar comigo, nem devoção nem verdadeira. São pequenas coisas que vão construindo a nossa história. Eu não estou dizendo agora para você largar tudo e só ficar jogando pipa também, né? Porque na nossa época eu levava uma mochila nas costas, era material, e eu estava na frente com uma lata de pipa assim. E chegava na sala de aula, por baixo das unhas, o professor lembra disso, né? Não. Os alunos chegavam por baixo da unha, que era só barro, e tinha que fazer o buraco lá para fazer a boca, aí cavava, e chegava, né? Mas deu certo. E em Betânia, e agora eu falo de Betânia, nós acolhemos pessoas que tomaram a decisão errada. Vou contar a história de uma pessoa que chegou aqui, presta atenção na história. Barbudo, pensa na barba, grande, cabeludo, grande, termômetro. Vocês estão rindo porque achou que barba e cabelo agora é moda, né? Vamos lá. Só com uma camisa rasgada, só com uma bermuda, chinela havaiana de 2 cores, as unhas do pé todas grandes, sujas de barro, lodo, graxa, bicho de pé nos dedos, e cada bicho de pé que tirava ficava com um buraco, que é um bichinho, para quem não sabe o que eu vi, tem gente que parece que não sabe, já ouviu falar de pulga? Ela entra, para, daí cria uma bolinha igual uma espinha, amadurece, só que não é uma espinha, aquelas coisinhas amarelinhas, tudo filhotinho, vai crescendo, vai vendo, vai apodrece, vai comendo tudo, pega, vira só em osso. Ponta do dedo tudo queimado, a metade dos dedos queimada, descender, crack, sem documento, mendigo de rua, foi dado banho nele, foi dado roupa, foi tirado os bichos de pé, cortado as unhas. Hoje esse rapaz está trabalhando numa farmácia aqui no centro. Está 100% curado? Quem sabe que não, mas porque ele tomou uma decisão errada lá atrás. Família não quer mais saber dele. Esses dias ele foi lá em casa, conversou com nós na varanda. Ele falava assim: eu preciso ir visitar minha filha. Um toquinho de gente. E ele ainda mesmo agora, já se restaurando, ele não conseguiu ir ver a filha dele. Para tu ver o que, para você ver o que uma decisão, uma escolha errada, um momento errado pode nos levar. Então, cuidado. Betânia, hoje nós acolhemos aqui 40 pessoas, a vaga ainda 45. Parece que chegou desse, parece que chegou mais 2. Então vai aumentar o número aí. Pelo que eu vi ali, um rostinho estranho ali, chegou do Minas, né? Não, aquele gordinho. Chegou de Minas. E tem mais um ali que eu não sei de onde que veio ainda, o Moreno. Mas vou descobrir já. E tem mais vagas para casais. Mas é um base de 40, é a casa maior que tem. 30 homens e 15 mulheres. A gente
gente acolhe totalmente da providência de Deus. Sabe aquele chinelo, sabe aquele tênis, sabe aquela blusa que você não usa mais? Que você não quer mais, porque usa uma manchinha. Em Betânia é muito importante essa blusa, esse tênis, porque nós precisamos dele. Aqueles que vêm para cá, igual esse homem que chegou aqui só com chinelo, sem documento, sem roupa. A gente foi dando, ele se organizou, fomos atrás do documento dele. Padre Léo, ele foi diretor do Colégio São Luís em Brusque, coordenador pedagógico e diretor. Não sei se você já conhece o Colégio São Luís em Brusque, já ouviu falar? Conhece lá? Padre Léo, então, ele foi para lá, foi a primeira missão como padre. E lá ele foi coordenador pedagógico de 1995, 91 a 94 como coordenador pedagógico, de 95 a 98 ele assumiu como diretor do colégio. E lá no Colégio São Luís começou a história de Betânia, porque lá no colégio ele atendia já pessoas que estavam em rua, mendigos, alcoólatras, drogados. A primeira filha de Betânia foi uma soro positivo, HIV, chamada Madalena, primeira filha de Betânia. Depois, em 1995, dia 12 de outubro de 1995, foi fundada a comunidade de Betânia, essa que nós estamos aqui hoje, a primeira comunidade. Hoje nós temos 8 recantos, 4 no estado do Paraná, um em Curitiba, um em Irati, um em Cianorte, um em Guarapuava, um em São Paulo e Lorena, um no Rio de Janeiro e um em Minas Gerais. Todos eles acolhendo mulheres e homens da dependência aqui, que fizeram uma escolha errada na vida, ou não tiveram a oportunidade de ouvir uma palestra dizendo: coragem, viva os teus sonhos, siga em frente, não tenha medo, estude, não deixe aquilo ou aquelas coisas fazer com que você desista. Hoje Betânia faz esse trabalho social que o governo não faz. Então, tudo num cunho religioso. A gente tem aqui, a gente trabalha 3 pontos importantes aqui. Quanto é que hora a gente tem? A gente marcou 4h15 a saída, né? Então tá. Nós trabalhamos 3 pontos importantes aqui. Presta atenção nesses 3 pontos, que de manhã eu não falei, esqueci de falar. O físico, o psicofetivo e o espiritual. O físico é o quê? O corpo físico mesmo. A estrutura física, por isso que nós temos momentos de trabalho e momentos de esporte. Psicoafetivo, a mente, o pensamento, a psique, a afetividade, sexualidade. E aqui eu quero dar um recado já para as meninas. Presta atenção, meninas. Essa é bem na pinha, como dizia meu amigo. Carência não se cura com carência. Carência de pai não se cura em colo de namorado. Cuidado. Não transfira carência de colo de pai, de abraço de pai, de conversa com o pai, no colo do menino ou no abraço do menino atrás do muro do colégio ou casinha atual. Não se cura. Pelo contrário, pode haver o quê? Uma situação bem pior. Eu vou contar um fato para você entender a gravidade disso. Um dia eu estava no retiro e tinha assim, mais ou menos uma quantia de jovens que tem aqui. E aí, nós estávamos num momento com Nossa Senhora, tinha um manto assim, e nós estávamos rezando, orando, cada um rezando ali, rezando, e Deus falava assim: fala para esse menino, eu não sabia quem era, fala para esse menino largar as práticas homossexuais, porque ele está vivendo aquilo que ele não é para viver. Eu falei: não vou falar assim. Ele falou: fala. Aí eu falei: tem um menino aqui assim, assim. Aquele menino começou a berrar, mas a berrar. Eu não sabia que ele estava embaixo do manto, não sabia quem era. E eu comecei a perguntar para Deus: por que isso? O que é isso? E o Senhor falou assim: fala para ele que ele é isso, porque o pai dele chamava ele de mulherzinha, e ele se transformou numa mulherzinha, porque o pai ficava falando que tu não é homem, tu é isso, tu é aquilo, tu é aquilo, tu é aquilo, aquilo. E aquele menino começou a viver aquilo por aquilo que o pai programou na mente dele. E ele se levantou, veio, me abraçou e começou a berrar, a chorar. Esse menino hoje é casado, tem 2 filhos, largou aquela vida, tem 2 filhos. Eu e minha esposa fomos padrinhos de casamento dele. Então, assim, afetividade, sexualidade, cuidado com isso que querem implantar nas suas cabeças. Cuidado.
cuidado, não se deixe levar. Eu não estou aqui julgando, não estou aqui condenando ninguém, cada um tome a sua decisão. Mas cuidado, para não tomar uma decisão, uma escolha errada. Porque a gente cai na seguinte situação. Você lembra do cigarro que eu falei? Que eu comecei a fumar para agradar a menina? Você lembra do uísque que eu comecei a tomar para agradar a outra menina? Eu não vou experimentar. E aí já era. E às vezes não tem volta. Fuja. Não viva isso, gente. Essa semana aí, chegou mais um caso difícil para nós resolver. E como acolher essa situação é difícil. Nesse sentido da sexualidade. Aí temos que mandar para uma outra casa especializada nessa área. Que trabalha com homens e mulheres que vivem esse, vamos dizer assim, essa escolha que eles fizeram, essa opção. Então você sabe do que eu estou falando, amém? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, professor, é fácil responder. Eu quero que você responda sim ou não? Sim. Então eles escolheram, né? Enfim, a gente acolhe, a gente abraça, a gente reza. Só que a gente é limitado. Então Betânia acolhe, Betânia faz esse trabalho. E agora eu queria rezar um pouquinho com você, pode ser? Sim ou não? Sim? Feche seus olhos um pouquinho, tá? Olha, mas fecha mesmo, porque Deus me deu o dom de assim, ó. Enfiar o dedo no olho da pessoa, ele fecha o olho e chora ao mesmo tempo. Mas não ria? Fecha o olho. Se preocupe, nós vamos bem tranquilo. Você, se vê alguém aqui de outra religião, né, por exemplo, evangélico, reza do seu jeito, não se preocupa não, tá? Fique bem à vontade. Não se preocupa não. Ninguém vai forçar você a nada, nem a mudar nada. É você e Deus. A resposta é você e Deus. Feche os olhos e traz um pouquinho agora no seu coração, na sua mente, a história da sua casa. Teu dedo de criança. Respira pelo nariz, solta pela boca, suavemente. Lembra lá de quando você era mais pequeno, a idade menor. Aquele momento onde você ficava com o papai, com a mamãe, você corria, chorava, abraçava, vivia aquele momento na sua casa. Você lembra, menina, quando seu pai dizia para você assim, em especial para uma menina que está aqui em sua cama: tu és a minha princesa, tu és a minha princesa. E você cresceu. Parece que papai e mamãe deixou de ser o teu herói. Lembra quando você corria de braços abertos assim? E seu pai abraçava, rodeava você, pegava lá as mãos e a outra rodeava e você soltava aquela gargalhada, sorria e pedia de novo. O pai jogava para cima e você ficava ali, ele te botava no muro e dizia: vem, você se jogava, se lançava, sem medo. Mas você foi crescendo, você foi se afastando. O pai continuou lá, mas você foi se trancando no quarto, você foi se fechando, você foi escolhendo pessoas para conversar, amigos para conversar, e não mais conversou com o pai, não mais conversou com a mãe. Lembra quando você, pequenininha, ganhou, e você se lembra da primeira boneca, o primeiro carrinho, a primeira bola, o primeiro presente? Como foi importante. Mas hoje você ganha coisa, você não dá bola, você não dá valor. Você foi crescendo. Como se diz na gíria do jovem, né? Eu já sou dono do meu nariz, eu já sou moça, sou moço, sou rapaz. Não preciso mais de colo de pai, não preciso mais de colo de mãe. Feche os olhos. Escute essa canção. Essa é do seu jeito. Do seu jeito.
no WhatsApp, lá, pega lá no WhatsApp. Vamos fazer um negocinho. Tá bacana. Pega aí, vai lá no Zap. No Zap. Vai lá. Pegou lá? Ah, achando. Eu vou ganhar muito dinheiro com bolsa para mulheres. Eu vou fazer um zíper em cima e um embaixo. Toda vez que ela quer procurar uma coisa, a mulher sempre tem as coisas daí embaixo. Eu viro de cabeça para baixo. Sempre tem embaixo. Vamos lá, pegou? Esperava, tem gente procurando ainda. Tá? Só que antes vamos fazer uma oração. Você vai repetir a oração, amém? Pode ser? Fala assim comigo, eu vou falar, você repete. Senhor Jesus. Vamos lá, força, coragem. Senhor Jesus. Dá para melhorar. Senhor Jesus. Eu prometo. Fala o seu nome. Fala o seu nome. Isso, pai. Vou prometer mesmo. Bota vírgula, o professor sabe em português que depois da vírgula fica mais forte a frase ainda. Eu prometo, vírgula, não apagar, vírgula, para ficar mais forte ainda, a mensagem que vou enviar. Bom, sei que estou sem internet, mas a hora que tiver, pai, a mensagem vai chegar. Bom, não vou apagar. Abre no Zap da mãe agora. Da mamãe. Peraí, abre lá. Tem um negocinho ali embaixo que tá assim, ó. Câmera. Bate uma selfie sua aí agora, vai lá. Vai lá. O ranho aparecendo de luz. Vai lá. Chega, é só uma selfie. Vai lá, uma fotinha, vai lá. Quando você bater, antes de enviar, vai aparecer um quadradinho embaixo ali, certo? Aí você manda uma mensagem para sua mãe. Se ela tiver saber o que você queria falar para ela, não agora. Vai lá. Você que não trouxe celular, eu vou dar uma dinâmica para você, só vai fazer isso em casa. Bora lá. Mandou a mensagem? Fala aí. Isso, mandou. Bateu uma fotinha assim, daí vai estar olhando assim, enviar, aparece um quadradinho ali, tá ligado? Aí naquele quadradinho você manda a mensagem. Escreve aí. O que você vai falar para sua mãe? Não sei. Perdão, obrigado, te amo, saudades, sinto falta do teu colo, do teu abraço, da nossa conversa. Bota ali. Mandou? Agora envia. Escreveu, envia. Você sabe que não tem internet, mas você falou que não ia pagar. Tem? Então ela já vai direto. Glória a Deus, melhor ainda. Agora vai lá no Zap novo do papai. Vai lá. Você tem o Zap do pai, né? Não tem? Olha. Vai lá. Zap do pai lá. Mesma coisa, bate um selfiezinho aí. Vai lá, agora. Isso. Oi? Não, bate outro, seja corajoso. Vai lá. Não, tem que ser outro, tem que ser a hora, tem que ser real. Vai lá. Bateu a foto aí, pode ser de óculos, você tinha óculos não. Vai aparecer o quadradinho. Agora o que você vai escrever pro seu pai aí? Escreve aí. Bora. Sinta sua falta. Te amo. Tu és importante. Nereu, mas meu pai e minha mãe moram longe do outro, não importa. Seu pai, sua mãe, manda pra ele, vai. Mandei. Envia lá. Sim, acabou de escrever para enviar. Enviou? Isso. Agora olha para mim. Pega o Zap de um amigo aí, vai lá. Vamos lá. Pega de um amigo ou de uma amiga. Isso, pode sair do Zap, não vai mandar nada com amigo, com amiga. Melhor amigo e amiga é seu pai e sua mãe. Só para ver se você ia, viu? Você foi mais rápido, já deu um sorriso, já pegou rapidinho. Não, é só para a mamãe e para o papai. E você que não trouxe o celular, ou não tem, ou não trouxe, chega em casa e fala para o papai e para a mamãe. Mas também quero um desafio lançar para você. Que não fique só nessa mensagem. Sente lá com seu pai. Senta lá com sua mãe. Para que a hora que você precisar tomar uma decisão, e você tomar a decisão errada, e pai é assim, né?
filho pode tomar uma decisão errada, pode fazer a maior porcaria do mundo. O pai pode até brigar naquela hora, a mãe pode brigar, mas depois o pai vai lá, abraça e chora junto. Certo dia, minha filha fez uma macaca, uma M, e eu descobri tudo. Uma coisa que você joga para ter certeza na sua vida, que nada vai ficar escondido para sempre. E eu descobri. Eu e minha esposa e meu filhinho fomos buscar ela no ponto de ônibus. Aí ela desceu do ônibus, saiu, se assustou com nós, esperando ela no outro lado da rua. Ela chegou até nós, abraçou o mano, abraçou a minha esposa. Oi pai, eu disse, oi, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Eu falei, ó, nós vamos conversar durante o caminho e você vai pensando. Eu vou falar tudo que eu já sei, fui falando, ó, aconteceu isso. E ela começou a chorar, na rua, caminhando. Aconteceu isso. E fomos. Cheguei em casa, abri a porta da casa, ela entrou, eu fechei o braço, a cara e disse, e agora? O que nós vamos fazer? E ela caiu no choro. Eu peguei uma cadeira, sentei e ela sentar no colo. Ela fez algo errado, fez. Chamei a atenção, corrigi, mas chorei junto. Os amigos muitas vezes não vão fazer isso, 99%. Mas seu pai e sua mãe podem brigar com você, chamar a atenção sua, mas ele vai chorar com você e vai estender a mão. É interessante, Padre Vicente, ele tem um livro que se chama Coisas do Coração, e ele também auxilia as mães que oram pelos filhos. E uma das frases que ele coloca no seu livro, e ele coloca, é a questão de que ele, como padre, teve que visitar o próprio irmão na cadeia. E lá ele começou a conversar com as mães que estavam com os filhos presos. E aí as mães começaram a relatar. O mundo, a família, não quer que a gente venha aqui. Mas é o meu filho. Eu sou a única coisa que ele tem hoje. E eu venho aqui. E a mãe é assim, filho pode aprontar. Isso não quer dizer que é para você aprontar. Muito pelo contrário. Mas o pai e a mãe sempre vai estar ali. Todo mundo vai nos abandonar. Mas o pai e a mãe vai permanecer. Vai ficar ali. Ou a distância, ou o próximo não vai estar. E é interessante que a gente nasce, tem febre à noite, o pai e a mãe não dormem. Tem diarreia, o pai e a mãe não dormem. É água quente, um paninho na cabeça, é água geladinha, é remedinho, é de joelho. O filho cresce, incomoda, apronta e o pai e a mãe estão ali. É um ciclo. E é um ditado, e eu termino aqui, né? Um pai cuida de 10 filhos. E um filho não cuida do próprio pai. Vou terminar com outro testemunho. E esse bom. Minha filha certa vez foi convidada para ir num asilo, visitar asilo, e eu faço a proposta para os professores: leva eles para visitar um asilo de idosos. E ela entrou nesse asilo, e ela entrou num quarto, ela e outra menina, e uma senhora olhou para ela e começou a chorar. Chorar e ia falar alto: minha filha, tu veio me visitar? E ela se assustou com aquilo. E aquela senhora foi se aproximando dela, chorando, falando: minha filha, e abraçou ela começou a chorar com aquela senhora, chorar, e choraram junto, acalmaram a senhora, ela saiu, e a enfermeira, a irmã, né, lá do Lar Betânia também de Joinville, que as irmãs que cuidam, daí a minha filha saiu para fora, daí a irmã disse assim para ela: não se preocupe, mas ela está internada aqui 2 anos, a filha dela trouxe ela, deixou, faz 2 anos que não veio ver ela. E a filha dela é muito parecida com você. E ela tem Alzheimer, não sei se ela tinha Alzheimer, mas ela viu na figura da minha filha, a filha dela, porque era loira, cabelo comprido, representava muito. E o que quer dizer com isso? Que às vezes os filhos é mais fácil botar no asilo do que cuidar do pai, mas o pai não faz isso. Ele vai ao ponto de ir na cadeia, visitar, ficar lá, passar por muitas coisas para visitar o filho. Então, cuide da sua família. Termine, sonhe mesmo,
Viva os teus sonhos, projete os teus sonhos. Você nasceu para dar certo, você não é um fruto do acaso, mas depende de você, somente de você, tomar as escolhas, fazer as escolhas certas. Amém? Amém. Amém? Betânia vive totalmente da providência. Nós moramos aqui em mais ou menos 60 a 70 pessoas. Todo mundo, né? Os consagrados, filhos, vocacionados. E vivemos totalmente da providência de Deus. Às vezes aqui em Betânia a gente fica. Carne mesmo não é uma raridade, mesmo é. Um pedaço de frango mesmo é só domingo, né? E ainda se sobrar, né? Só galinha todinha. Isso, que tem galinha ali. Mas não pode matar. Não pode matar. Cada ali é salvador. Aquela ali é para tratamento já dos filhos, né? Pessoa do trabalho. E a gente precisa de muita ajuda, né? De higiene e limpeza. Às vezes falta pasta de dente pra gente. A gente ficou ali 3 semanas sem amassante de roupa. Você já pensou lavar roupa só com sabão em pó? E daquele ruim vindo, que nem cheiro tem? Se tu for lavar a roupa com aquele sabão um dia desse aí, outro dia tem que lavar a roupa de novo, porque ela já fica fedida. Então lavar a roupa em dia de chuva é complicado, sem secadora, né? Se não secar rápido, no outro dia você bota ela fedendo cachorro molhado. Então, a gente sempre, às vezes, passa por muita dificuldade. E aí você pode ser esse canal de graça, você e sua família. E eu quero lançar um desafio para você, a fazer algo concreto, junto com os professores, lá no seu colégio, a fazer uma arrecadação para a Betânia. Não pense em você e não pense em mim. Pense naquele menino que eu falei para você que chegou aqui sem chinelo, sem roupa, e que você pode ajudar. Será que aqui você não consegue dar uma escova de dente? Fazer a doação de uma escova de dente? Você falando do seu pai? Sim ou não? Consegue? Sim ou não? Uma sabonete? Sim. Sim? Uma pasta de dente? Sim, né? Acho que você consegue. Fica aí um desafio para você. Tarefa de casa agora. Você achou que eu estava brincando? Não. Tarefa de casa. Quem aqui gosta de ler? Opa, isso. Quem não gosta, tem que olhar lá. Quem que lê um livro por mês? 2, 3. Opa, 3 livros. Tem alguém que lê 3 livros? De amanhã tinha uma pessoa que falou que lê 3 livros por mês. Quem lê a Bíblia todo dia? Isso. Então o desafio não é um desafio, é a tarefa de casa da visitação, é ler o livro de Provérbios. O livro de Provérbios na Bíblia tem 31 capítulos, então você vai pegar um mês, dá certinho, capítulo por dia. Fechou? Lá no livro de Provérbios tem o quê? Ensinamento de como ser jovem, de como conseguir uma namorada ou um namorado, de como obedecer o pai e a mãe, de como ter uma boa vida financeira, ajuda, ensina a ter relacionamentos, atitudes, a conversão, a ter fé, fala de toda, nos ensina toda a nossa vida do dia a dia, relacionamento com o pai, com a mãe, com os amigos, quem são os verdadeiros amigos. Provérbios ensina tudo. Então a tarefa é ler uma, ler 2, ler 3 vezes o mesmo capítulo e fazer um resumo do capítulo em uma frase, mas não é um resumo literário como é acostumado a fazer lá em história, né? Você lê lá e faz um resumo de história. Você vai fazer como esse resumo? É um resumo espiritual. Você vai ler aquele capítulo, vai pegar a parte literal, né? De que você conhece, isso aqui está falando de que Jesus não atirou a pedra lá que mandaram ele atirar. Você entendeu o texto, você vai fazer o resumo. Agora, o que aquela palavra, aquele capítulo está falando com você? O que você sente? Você vai fazer uma frase. E lá você já aprendeu, né? Em português. Uma frase sem verbo é o quê? É apenas uma frase. Vocês vão aprender isso em português. No processo, vocês não estão ensinando direito esse povo, não. Mas eu duvido que a professora que é de ciência, ela não passou em aula de português. Passou assim. E uma frase que tem verbo, ela é uma oração. Então você vai ver.
você não quiser fazer, eu vou só dizer uma coisa para você, você só vai perder. O livro de Provérbios tem muito para ensinar para nós. Salomão, já te dou espaço para a tua pergunta. Salomão, Deus falou com ele falou com Deus, e Deus perguntou para ele assim: Salomão, o que tu quer? O que tu quer, Salomão? Salomão podia pedir ouro, prata, bronze. Salomão disse assim: eu quero sabedoria. E Deus deu sabedoria a ele, e ele escreve no livro de Provérbios. Só sabedoria ele pediu. Então veja, peça sabedoria e faça esse resumo. Por que eu estou dando essa tarefa? Porque eu dei de manhã e eu queria deixar vocês. Eu pensei em outro livro, que daí era 72 capítulos, mas vocês não iam conseguir fazer, daí fica bravo. Vamos deixar 31 mesmo. Coisa simples. Aquilo que Deus colocou no coração de vocês. A experiência daquela leitura. Amém? 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 Bora lá então visitar o acervo. Depois vocês trouxeram bolo. Ah, é? Eu vou uma perguntinha. E quem vai colocar quem leu o livro na. Vai ver o livro inteiro. Tá bom?